Fala pessoal, aqui é o Stelpner, tudo bem com vocês? Esse é o primeiro vídeo aqui do canal, como prometido, né, pro pessoal que me acompanha no TikTok. Essa é uma série de aulas que agora eu vou iniciar para criar conteúdo também para o canal. De alguma forma também ajudar o pessoal com dúvidas de desenhos, né? Dividir, né, um pouco do conhecimento que eu tenho com desenho, que eu venho aprendendo ao longo dos anos, que me ajudam, né? E que também possam, de alguma forma, somar e ajudar os artistas que assistirem esse vídeo. Hoje, o vídeo foi uma escolha do pessoal que me segue lá no TikTok, então eu vou deixar até aqui o print dos comentários, né? O pessoal deixando a sua dúvida no post. A partir dessa dúvida do pessoal, eu começar a trabalhar, né, em cima disso e criar conteúdo em cima dessa dificuldade da galera. E o assunto de hoje é perspectiva. Lembrando que cada artista ele tem um processo para sua arte. Então, a forma como eu ensinar aqui para vocês é a forma como eu desenvolvo as perspectivas dos meus desenhos, como eu imagino, tá? Já vou pedir para você aí que não é inscrito no canal se inscrever e ativar o sininho, deixar seu comentário também, alguma dica, alguma crítica, e vamos pro vídeo. Quando eu falo em perspectiva, eu gosto de trabalhar com formas geométricas. A gente pode começar imaginando tudo que está mais próximo de você, ele vai ser maior, e tudo que está longe vai ser menor. Isso é o básico. Você vai encontrar isso em fotos, né, no seu ambiente onde você deve estar sentado agora. Se você perceber, as coisas que estão mais perto a você, elas são maiores, e quanto mais distante, menor vai ficando o objeto. Partindo desse pressuposto, a gente vai começar a trabalhar com algo chamado ponto de fuga, que é um grande vilão para muitos desenhistas iniciantes, que é entender o que é o ponto de fuga, que nada mais é do que um ponto guia para você entender a parte tridimensional do desenho. Então, vamos imaginar que nessa parte o ponto de fuga, que seria vindo daqui, ó. Vamos imaginar o ponto de fuga vindo daqui, do lado desse círculo, tá? E aí a gente vai entender que o ponto de fuga, ele serve para te guiar de onde vai começar, onde vai terminar o desenho. Uma cena, ela pode ter mais de um ponto de fuga, tá? Dependendo de como ela foi desenvolvida ali. Se tratando de foto, se você riscar uma foto de prédios e coisas do tipo, que existe distância entre eles, essa questão de tamanho, como eu estava falando, que está mais longe, você vai perceber que o ponto de fuga ele vai estar no fundo aqui, ó. E aí vem umas linhas que servem de guia para o ponto de fuga. Então o ponto de fuga ele é uma referência que te ajuda a entender a questão da perspectiva. Isso falando de cenários. O que acontece? Quando você tem um personagem, uma cena, você pode começar trabalhando com as linhas guias, ou você já começar esboçando a ideia que você tem, sem se prender a um conceito em si, tá? O que eu quero dizer com isso? Vamos imaginar que eu quero fazer uma cena de quadrinho. Eu vou ter um cenário, né? Um chão, alguma coisa do tipo, que o personagem não vai estar voando em si. E eu vou imaginar que o cenário ele vai ter dois elementos aqui. Uma pessoa aqui e outra aqui. Pronto.
Aqui a gente já pode imaginar que eu poderia ter começado essa cena de várias formas diferentes. Mas como eu disse que você pode riscar o desenho sem algum tipo de pretensão, você só risca a ideia, é a partir disso aqui. Eu já tenho o conceito do que eu quero para a ideia aqui. Então você já consegue imaginar o ponto de fuga. Lembra quando eu falei que o ponto de fuga ele vai estar perto do objeto menor na cena? A característica principal da perspectiva. Ou seja, você vai usar muito ponto de fuga, tá? Em perspectiva. Então nesse caso aqui, ó, eu vou ter dois personagens, né? E aí a gente vai ter o horizonte, porque eu não falo da linha do horizonte, porque tem muita gente que começa com aquele detalhe da linha do horizonte, né? Mas o ponto de fuga ele pode estar em vários lugares aqui, não tecnicamente a linha do horizonte, aí a pessoa às vezes pode se prender a fazer a cena só no meio. Então o ponto de fuga ele pode vir de cima, de baixo, então depende de onde vai estar a linha do horizonte. Então não se prende a questão da linha do horizonte só no meio da tela, tá? A linha do horizonte ela pode estar, dependendo da situação da cena, em várias alturas aqui. Então pensa no ponto de fuga em si, tá? A linha do horizonte, ele vai a um ponto que vai partir da linha do horizonte. Então aqui o ponto de fuga estaria atrás desse personagem, exatamente na linha do horizonte, tá? E aqui, ó, vai vir as linhas guias, que ele vai vir aqui, ó. Pronto. Tá aqui. Então a gente sabe que tudo que tiver aqui vai ser grande, tudo que tiver aqui vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, até se aproximar do nosso personagem. Então, tipo, falando de perspectiva, trabalhe bem o ponto de fuga, tá? Estude bem o ponto de fuga. Trabalhe com formas geométricas, tá? Imagine aqui o ponto de um. Vamos que a gente tem um ponto de fuga aqui, um ponto de fuga aqui, um ponto de fuga aqui e outro aqui, mais a linha guia, né? Mais um, a gente divide aqui e a gente faz uma linha aqui e outra aqui. Aí a gente pode trabalhar sempre com linhas retas, pensando sempre em cubos, quadrados, para tentar entender essa questão da distância. Uma dica também, sempre faça quadrados pequenos e tente trabalhar com elementos pequenos para tu entender a cena como um todo, tá? Vamos imaginar, tratando-se de personagem, quando você vai fazer perspectiva de personagem, que é a dúvida que a galera tem também, né? Sempre imaginando que tudo que está mais perto de você é maior e o que está mais longe é menor. Partindo desse ponto, você escolhe a parte do personagem que você quer que seja mais destacado. A gente pode botar... Pera, deixa eu fazer mais para cima aqui. A gente pode botar a mão aqui mais forte e imaginar a linha guia ponto fuga vindo daqui. Aí você faz isso aqui. Pronto. E aí você imagina que tudo é menor. Mas eu não preciso me apegar a isso aqui, eu só preciso entender que aqui vai ser menor. E vai aumentando, 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 tá? Aí eu vou trabalhar com cilindros, que é o que eu sempre falo nas minhas lives, trabalho com cilindros. E aí você vai entendendo que tudo vai ficando menor, mais perto do ponto de fuga, tá? Então, tipo, é mais ou menos dessa forma. Tudo que tá perto da câmera, mais perto de você é maior. Treina isso aqui, ó. O básico é isso aqui, beleza? Linha do horizonte, ponto de fuga, tá? Independente de quantos pontos de fugas terão nessa cena. Então você precisa se adaptar à ideia do ponto de fuga e imaginar sempre a tua cena, ela em ação ou ela estática. Sempre pensa nessa profundidade do cenário, nessa profundidade do personagem. Beleza? Então aqui nesse caso, a linha do horizonte não estaria no meio da tela. Ela estaria aqui. Vamos imaginar que ela está aqui.
entendeu? Mas não é no horizonte, aqui é o chão. Então é disso que eu falo. Eu lembro que quando eu comecei a pesquisar sobre esse negócio de perspectiva, tinha muita gente que falava da questão da linha do horizonte, das partidas da linha do horizonte. E muitas vezes você chega em situações em que você se confunde com essa questão da linha do horizonte, tá? Então, você pode aplicar esse princípio em várias coisas, tá? Vamos trabalhar aqui com mais formas geométricas, tá? Você vai imaginar a cena com ponto de fuga. Eu não vou fazer a linha guia, mas eu já posso imaginar dessa forma, tá? Ponto de fuga vai estar aqui, beleza? Então, tenta trazer o conceito dessa coisa estática para ponto de fuga. Tem um personagem, ele tá correndo. Eu vou trabalhar com a profundidade, com um ponto de fuga. Tenta ter em mente essa visão de movimento, de volume, de distância, tá? Da cena para que o seu mangá, o seu quadrinho não fique estático, não fique o seu desenho em si, né? Não fique estático, não fique sem vida. Então, a aula é isso. Essa é na real, uma introdução bem rasa, tá, pessoal? Posso fazer depois uma aula um pouco mais técnica, mas com mais conteúdo prático, no sentido de mais exemplos. Se você gostou, se você não gostou, deixa seu comentário, deixa sua curtida. Me segue lá no TikTok, que eu sempre faço lives e troco ideia com a galera. E tamo junto, valeu e até a próxima. Falou, pessoal.